Achei claro que vai melhorar, né? Tem tudo para melhorar e com trabalho, entrosamento e conhecimento, entre eles principalmente, vai melhorar. E até em cima disso, Fábio, se a gente pega os últimos jogos, o segundo tempo contra o Vitória, o jogo quase todo ele em Goiânia e o jogo de hoje, foi uma equipe que mostrou essa evolução, né? A minha pergunta é, que nível de maturidade tática você vê nesse time? É um time finalmente pronto da maneira que você esperava ou você ainda vê uma margem muito grande de crescimento quanto à maturidade? É por isso que eu não estava preocupado com poucos gols ou algumas vezes com empate em relação à parte ofensiva. A gente fica muito preocupado quando a equipe não cria, né? Então, detalhe de começar a fazer o gol, de ter tranquilidade, isso é com o tempo e está acontecendo. A questão da maturidade, estamos evoluindo, acho que dentro do tempo, e tem muito para acontecer ainda. Eu espero muito ainda. Sou uma equipe chegando mais, né? Finalizando muito mais no gol do adversário. E essa margem aí a gente tem muito para buscar ainda. Fábio, o Maicon saiu com um problema físico, né? Mas a melhora do time coincidiu com a entrada do Camacho. Eu queria que você falasse sobre isso e também sobre a parte física, né? Porque no final do jogo prevaleceu muito a parte física do Corinthians em cima do Santos. Vai fazer exame na segunda-feira, né? Quando se fala de adutor sempre há uma preocupação, mas pelo jeito ali mostrou uma certa experiência, não deixou tipo abrir ou algo assim, estirar. Quando incomodou um pouquinho ele saiu, mas vai ter que passar por um exame, né? A gente fez uma primeira parte aí do ano, 3, 4 meses aí com jogos seguidos, um em cima do outro, e a parte física correspondeu bem, né? Então, ainda mais tendo uma semana aberta. Gostei do jogo ter sido hoje. A gente tem 3 dias para jogar contra o Vasco, depois 3 dias para pegar o São Paulo, que agora vai começar uma maratona aí, mas a equipe está respondendo muito bem fisicamente. Camacho, já falei isso algumas vezes, vou repetir, ganhou a posição no jogo contra o Audax, ia iniciar o jogo contra o Palmeiras, teve aquela fatalidade com o pai dele, com a família dele, ficou alguns dias fora, né? Entrou o Maicon, deu uma resposta maravilhosa, então o campo mostra, você não tem muitas vezes o que colocar a mão, mas está voltando, e se o Maicon não jogar, ele inicia o jogo na quarta-feira. Carille, tudo bom? Boa noite. Bem, Flávio. Te pergunto sobre o Jô, né? Um cara que tem 6 clássicos em 2017, 6 gols marcados. Muita gente não botava muita fé nele, assim como não botava fé no seu time também no começo do ano. Quão satisfeito você está com o seu centroavante, com o seu camisa 7 e como analisar essa fase que ele está passando? Fase maravilhosa. É claro que para vocês e para o torcedor é muito importante. Claro que para mim também o teu atacante está fazendo gols. Mas nunca vou deixar de ressaltar o que esse cara é positivo no dia a dia. O que está ajudando, né, com os meninos. Já falei no jogo contra o Palmeiras que começou o Casim, foi o cara que mais falou no vestiário. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar trabalhando com ele com a cabeça assim, está nos ajudando bastante. Fábio, boa noite. Durante a primeira fase do Paulista, depois as fases finais, você meio que moldou um time titular do Corinthians que hoje é meio que incontestável dizer que é competente pelos resultados, pelo título estadual e por esse bom início no campeonato. Mas a partir de agora vem aí um período que você vai perder 3 titulares importantes para as seleções. Então eu queria te perguntar, você já sabe que o seu time de 1 a 11 titular ele é competente. Agora chegou a hora de provar um pouco do elenco também. O que você pode passar para o torcedor, para as vagas do Romero, do Rodriguinho e do Fagner? Você tem substitutos à altura? Dá para manter o nível? Dá para ser competente com 3 reservas? O que dá para passar para o torcedor? Eu tenho um grupo muito qualificado. Sempre deixei claro do início, muito satisfeito com o grupo que eu tenho na mão. É claro que vai perder um pouquinho a questão do entrosamento, mas já está definido os 3 jogadores que vão entrar em campo, né? Já deixei isso, já estou trabalhando. Paulo Roberto entra na vaga do Fagner, né? É uma improvisação, vai se perder em alguns momentos, normal, mas já venho trabalhando ele desde que o Léo Príncipe machucou. Não conto com o Léo nesses 2 próximos jogos, então Paulo Roberto joga na lateral direita. Carille. Marquinhos Gabriel pela direita, Cleison pela esquerda e Jadson por dentro. Esse é o time para quarta-feira. Carille, boa noite. Falando sobre o jogo, qual foi a conversa para voltar na segunda etapa, né, taticamente? Porque no primeiro tempo tivemos um jogo muito igual, na segunda etapa o Corinthians foi superior. Pedi para acertar melhores, a gente começou a fazer um jogo muito longo, de passe longo, que eu não gosto. Primeiro eu gosto de fazer o curtinho, ficar com a bola em triangulação, né?
Foi só isso que eu pedi, manter a concentração. É um jogo grande, é clássico, né? Não querer se abrir, tem qualidade do outro lado. Então, o que eu pedi mesmo no intervalo é isso, acertar o passe simples, o passe perto e evitar um pouquinho esse passe longo que não estava nos favorecendo. Fábio, por favor. O colega até lembrou que o Corinthians melhorou justamente com a entrada do Camacho. Você acha que esse crescimento ofensivo com a entrada do Camacho foi uma coincidência, foi uma circunstância do jogo ou realmente teve influência a substituição? Então, eu não consigo saber se foi realmente a entrada do Camacho, porque não deu nem tempo do Maicon. Logo ele já deu sinal, tentamos segurar mais um pouquinho, então eu não sei se foi a mudança ou se com o Maicon a gente ia ter esse comportamento, né? Mas enfim, entrou muito bem, nos ajudou. E se o Maicon ficar fora nesses próximos jogos por problema aí, é ele que inicia. Um jogador que já fez um ótimo Paulista ano passado, fez ótimos jogos no Campeonato Brasileiro, também do ano passado, jogando como primeiro, que não é a posição dele, e está nos ajudando bastante. Fábio, por favor, eu queria, em cima de algumas semanas que a gente vem ouvindo ainda aquela história, que eu sei que certas coisas não entram no elenco do Corinthians, que é aquela coisa da quarta força. E a gente vê um time que é líder do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo cedo, campeão paulista, convencendo a torcida e a todos que duvidaram. Considerar o Corinthians ainda a quarta força do futebol paulista, chega a ser clubismo ou má vontade? Queria a sua opinião sobre isso, por favor. Cara, eu levei isso daí assim, com muita tranquilidade o tempo todo. Desde o dia 22 de dezembro, 22 de dezembro acabou minhas férias, quando foi anunciado. E ali eu comecei a pensar em tudo. Eu sabia de tudo que ia acontecer por já estar 8 anos dentro do Corinthians. Torcida, imprensa esperando um cara de peso, esperando contratações badaladas por tudo que aconteceu em 2016. Mas a partir do momento que eu fui oficializado, comecei a falar com o telefone com o Leandro, com o Valmir Cruz, que eu defini o quanto antes que iam trabalhar comigo e traçar um perfil, traçar uma ideia de trabalho, né? Claro que isso que a gente escuta, ainda mais quando vem para uma coletiva, houve muitas perguntas sobre isso, mas em nenhum momento eu trouxe para dentro isso. E mesmo que vocês colocassem... Vamos lá no jogo, saindo do vestiário com o nosso repórter Gudrian Neufer. Todas as equipes, mas tem sido abençoado nos clássicos, né? Fico muito feliz. Espero poder dar continuidade, como eu falei, claro, respeitando a todos os adversários. Jô, pé quente, né, nos clássicos, e o Corinthians sai do 1-0, né? Cara, muito feliz, né, cara, por estar fazendo gols em clássico. Acho que a equipe do Corinthians está se comportando muito bem, como uma equipe grande, vem jogando bem, né? Hoje fizemos mais uma partida segura, não tomamos gols, que é sempre o objetivo. Fomos muito eficientes nas bolas que a gente teve oportunidade. E agradecer sempre a Deus por esse momento, mas continuar trabalhando. Em quarta-feira já tem mais uma pedeira contra o Vasco. Explica o seu gol aí, Jô. Foi completamente diferente, ele deu uma puxada, a sua capacidade de improviso ali. Cara, até brinquei depois com o Bastos, que é o meu parceiro de quarto, falei, pô, vi o Manzukic fazendo gol, aí fiquei com um pouquinho de inveja e consegui fazer o gol parecido, não foi igual, mas é uma jogada típica de atacante, né, que você tem que ir ali se proteger e tentar finalizar em um toque, foi o que eu consegui fazer e muito feliz pelo resultado. Jô, qual que é isso agora, Jô? Mr. Arena Corinthians é o Romero? Feliz também por ele, cara, é um cara que merece, né? Tem crescido muito, tem batalhado, está sendo coroado com grandes atuações. Hoje, mais uma vez, foi feliz em fazer o gol e ampliar a artilharia dele na arena. E esse segredo do Corinthians, onde pode parar o timão? Cara, a gente quer buscar coisas grandes, cara, a gente quer primeiramente buscar o nosso título, que é um dos objetivos, é claro que respeitando todas as equipes, mas a gente vem crescendo na competição, vem fazendo bons resultados, bons jogos, e é claro que é muito cedo ainda, mas a gente está pensando sempre grande. Beleza, tá aí o Jô, artilheiro, lembrou o gol do Manzukic, atacante do Juventus, hoje na final da Champions League, disse que tentou fazer igual, enfim, saiu um golaço, mais um em clássicos, e a gente segue aqui, esperando o Elano passando por aqui, tanto os jogadores do Santos quanto do Corinthians. Vinick. Valeu, Gudrian. A gente volta a ouvir, então, a coletiva com o técnico do Timão, Carille. Uma outra questão, até agora o Corinthians era visto até com desconfiança, muita gente até citava os 3 jogos com equipes um pouco de menos tradição, enfim. E agora uma vitória contra o Santos, um time grande, de títulos e etc., mais difícil. E aí a liderança do campeonato. Como que, para você, na sua cabeça, você teme que isso possa, de uma maneira ou de outra, mexer ou com seus jogadores, ou até com os adversários, de começarem
achar o Corinthians de uma maneira que eles não estavam achando, por exemplo? Falar sobre os adversários é difícil o que pensa, né? Mas com o grupo que eu tenho na mão, vai ser com os pés no chão e com bastante trabalho e humildade até o fim. O Jô agora, vamos falar do Jô, terminou ele que falou. Professor, deixa eu falar primeiro. Ele terminou a reunião agora. Continua com os pés no chão. Até o fim do ano, até com esse, não sei até quando esse grupo vai, com os pés no chão. Então é muito difícil a gente falar do que pensam os outros, mas a gente está passando já uma ideia que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians todos os jogos. Carille, boa noite. Começou a coletiva do Dorival Júnior, técnico do Santos. Vamos ouvi-lo. Está numa situação difícil.